Paz do Senhor, deixar uma palavra de Deus aqui para a nossa meditação, nosso prazer espiritual, nosso deleite. Está em João, capítulo 13, o versículo 35, que diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Discípulos verdadeiros. Quem são eles? Quem são os discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador? Eu entendo que o discípulo verdadeiro, quando a Bíblia diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos verdadeiro, é porque existe o falso, existe o enganador, existe o fraudador, existe o ludibriador. Então, por isso que a Bíblia sempre ela aponta para o verdadeiro, porque somente os verdadeiros são os de Deus. Os verdadeiros têm a aprovação de Deus. E eu enumerei aqui alguns pontos. Discípulos verdadeiros. Primeiro, levam sua cruz e seguem o Senhor. O discípulo verdadeiro, ele leva sua cruz sem murmurar, sem questionar, sem reclamar, e ele permanece fiel ao Senhor que o chamou, que o vocacionou. Esse é o discípulo verdadeiro. Esse é o discípulo que agrada a Deus. É o discípulo que leva sua cruz e segue o Senhor, sem titubear, sem reclamar, sem murmurar. Lucas 14, 27 diz assim: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo do Senhor, tem que tomar a cruz, segui-lo, cumprir a missão sem reclamar, sem questionar, sem murmurar. Esse sim é o verdadeiro discípulo. Agora, aquele que é chamado pelo seu pastor para fazer uma obra, assumir uma obra, fazer uma missão, e ele começa com 1000 desculpas, e ele começa dizendo aonde eu vou morar, o que eu vou morar, quanto eu vou ganhar, o que eu vou comer, esse nós podemos já ficar com o pé atrás, porque ele já não está dando bons sinais que é um verdadeiro discípulo. Então, discípulos verdadeiros, leva a cruz, segue o Senhor fielmente, firmemente até o grande dia. Segundo, verdadeiros discípulos permanecem na palavra do Senhor. Eles não saem da palavra. O verdadeiro discípulo está embasado na palavra do Senhor. O verdadeiro discípulo, ele não perde o embasamento na santa palavra do Senhor. Ele está sempre embasado na santa palavra. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, que você, obreiro que está ouvindo essa palavra, venha ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Porque Jesus tem coisas grandes, poderosas e maravilhosas na sua vida. Então, o verdadeiro discípulo permanece na palavra do Senhor. João 8,31, ele está dizendo aqui, João 8,31, olha o que diz aqui a santa palavra do nosso Deus. João, capítulo 8, o verdadeiro discípulo, ele é pautado, embasado na palavra. João 8,31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, para ser verdadeiramente discípulo de Jesus, tem que permanecer na palavra.
tem que viver a palavra, tem que praticar a palavra. Esse é o segredo para ser um verdadeiro discípulo. Discípulos verdadeiros têm amor uns aos outros. João, capítulo 13, e o versículo 35 foi o versículo que nós lemos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não engolir uns aos outros, não matar uns aos outros, não ficar difamando uns aos outros, não destruir uns aos outros, não fofocar uns dos outros, mas se amardes uns aos outros, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você tem amado o seu irmão, você tem amado o seu companheiro, você tem amado o seu ministério, você tem amado o seu amigo? Discípulos verdadeiros seguem as ordens do Senhor. Não adianta você falar que é um discípulo verdadeiro e você não obedece. Atos capítulo 9, versículo 10 ao 17, fala da obediência do nosso querido Paulo, dos nossos queridos irmãos que ouviram o chamado e obedeceram o chamado do Senhor. Está aqui, Atos 9, do 10 ao 17. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, pela idade de Tarso, pois ele está orando. E o Senhor continua e diz: é para mim um vaso escolhido. Ananias segue as ordens do Senhor, mesmo com medo, porque Saulo era perseguidor, matador, destruidor de crente. Mas ele obedece às ordens do Senhor e faz aquilo que Deus lhe mandou. O verdadeiro discípulo obedece às ordens de Jesus sem questionar. O verdadeiro discípulo, ele obedece sem murmurar, sem titubear. Ele está firme naquilo que é as ordens de Deus. Se você deseja ser um verdadeiro discípulo do Senhor, obedeça as suas ordens, obedeça a sua palavra, obedeça os seus líderes, obedeça o seu pastor, e o Senhor te levará a lugares nunca imaginável por sua mente e coração. O Senhor te levará por lugares inimagináveis no seu chamado e na sua vocação. Mas para ter sucesso como discípulo verdadeiro, você precisa obedecer às ordens do Senhor. E tem ordens do Senhor que vai custar caro, coragem, vai custar ousadia, vai custar rompermos com muita coisa para obedecermos às ordens do Senhor. Não tem como ser um verdadeiro discípulo fazendo a sua vontade ao mesmo tempo, porque você vai priorizar uma e deixar a outra. Então nós temos que obedecer e priorizar as ordens do Senhor. Discípulos verdadeiros têm vidas repletas de boas obras. Discípulos verdadeiros têm vidas repletas de boas obras. Atos 9:36, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Se você deseja ser um verdadeiro discípulo, você tem que ter frutos de boas obras. O mundo, a igreja, as pessoas estão vendo frutos de boas obras na sua vida? Se sim, você está sendo um verdadeiro discípulo. Se não, você precisa ser ou se tornar um verdadeiro discípulo para que possa produzir boas obras. O fruto, a árvore se conhece pelo fruto, diz o Senhor Jesus. Discípulos verdadeiros contribuem conforme suas possibilidades. Discípulos verdadeiros contribuem conforme suas possibilidades. Aqui está dizendo Atos capítulo 11 e o versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses,
resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Aos discípulos, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar ofertas para socorrer os irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo ofertas generosas, cada um conforme suas possibilidades. Meu irmão, minha irmã, obreiro, contribua conforme aquilo que Deus tem te dado. Contribua com as coisas do Senhor, com a causa do Senhor, com a obra do Senhor, com as construções do Senhor, conforme as possibilidades que Deus tem te dado. Aqueles que Deus tem dado mais, você precisa contribuir mais. Aqueles que Deus tem dado médio, contribua. Aqueles que Deus tem dado pouco, contribua. Mas certo é que cada um, nas suas possibilidades, consegue contribuir com e para a obra de Deus. E para encerrar essa rápida palavra, discípulos verdadeiros levam voluntariamente as afrontas por causa de Cristo. Atos 5:41. O discípulo verdadeiro, ele leva voluntariamente as afrontas por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, caluniarem, disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, disse o Senhor Jesus. Então aqui, Atos 5:41, olha o que diz a Santa Bíblia, aleluia. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Aleluia. Esse versículo é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos estavam alegres. Os discípulos estavam felizes, porque dentro do sinédrio eles tomaram uma sova de repreensão, de punição, de intimidação, por causa do amor a Cristo, porque eles estavam testemunhando que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo. Eles tomaram uma dura dentro do sinédrio, porque por pregar que Jesus é o único Salvador. Ao invés deles saírem derrotados, tristes, desanimados, dizendo que não ia mais pregar, que não estava mais, eles saem vibrando, pulando, alegrando, alegre, regozijando por se sentirem dignos, aleluia, de sofrer afrontas por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. Me desculpe, mas eu sinto o poder e a glória e a graça de Deus por ver essa virtude do Espírito Santo na vida dos discípulos. Ao invés de você murmurar, de ficar reclamando, eu larguei tudo, eu vivo há tantos anos da obra, não tenho uma casa, não tenho isso, fecha a boca, fica em silêncio, se alegra, glorifica em Deus, o seu galardão é eterno, e está nas mãos do Todo-Poderoso o seu galardão, Ele te pagará tudo nessa vida e na vida eterna. O que você não colher, os seus filhos vão colher, os seus netos vão colher, os seus bisnetos vão colher, porque Deus é justo e ninguém é mais justo do que Deus. Alegria dos discípulos por sofrer afrontas por causa do Evangelho, por causa do Cristo vivo, que esse sentimento, que essa unção, que esse poder, que essa graça venha sobre nós. Aleluia, eu estou cheio de Deus por causa desse versículo, eu estou maravilhado. Jesus disse, se sofrermos, Paulo escreveu aos Filipenses, se sofrermos com Cristo, se sofremos, se padecemos com Cristo seremos glorificados, com Cristo seremos eternamente honrados. Aleluia. Deus te abençoe.
Receba o gozo e alegria na alma desta palavra, em nome de Jesus.